Olá pessoal, Capitão Massairo de Vendas aqui no Pod Massa, o nosso podcast em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, Via Láctea. Olha só, hoje nós estamos recebendo aqui mais um convidado, amigos do Capitão Massairo, aquelas pessoas do bem que me prestigiam. Lembrando você que está nos assistindo pela primeira vez, o nosso podcast do Pod Massa, ele tem vários objetivos, entre eles trazer informação, trazer dicas, porque as pessoas que eu recebo aqui no meu estúdio têm o objetivo de compartilhar conhecimento, desmistificar dúvidas, trazer oportunidades, mostrar cenário econômico que você daqui a pouco pode estar aplicando na sua empresa, na sua atividade profissional. Ele é um podcast de negócios com foco em vendas. E eu sou muito grato aos amigos do Capitão Massairo, que me prestigiam com temas diferentes. E nesse episódio, que nós estamos iniciando hoje, nós temos um convidado muito especial, muito bacana. E eu gostaria de apresentar esse meu convidado, né? E antes de apresentar ele, eu não posso deixar de agradecer os meus parceiros, meus patrocinadores. A Fratini, consultoria de gestão, a Bocati e também a Quanta, que é o meu parceirão aqui do podcast, que está por trás de todo esse cenário montando. E também o nosso agradecimento a Caderode Móveis Corporativos, lá de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó. Chefe Presidente, muito obrigado. A Caderode personalizada, Fabiano, com a logo do Capitão Massairo. Então, o nosso muito obrigado. E eu já falei o nome dele, Fabiano Debove. E o Fabiano, ele é diretor da Tecnic, uma grande empresa situada aqui em Caxias do Sul, na área de automação industrial. E hoje nós temos um tema chamado Indústria 4.0. Tem muita gente falando disso e tem muita dúvida, e o Fabiano aceitou. Eu estou muito feliz, Fabiano, muito feliz de ter aceitado o convite para vir falar de vendas, porque a Tecnic tem 2 diretores, né? Ela tem à frente, né, que a gente sabe é o Fabiano no comercial, e o meu amigo Gajardo, né, lá na área de produção, na área tecnológica. E eu sou muito grato, porque como professor universitário, consultor, né, Fabiano, a gente ouve todo mundo falar de indústria 4.0, e tem muita gente falando, e a gente não sabe o que realmente o que ela traz, o que ela pode proporcionar lá na linha de produção, enfim, não só na linha de produção. Fabiano, muito obrigado por ter vindo, e vamos falar um pouquinho da Tecnic e depois vamos partir para o bate-bola aí da Indústria 4.0. Vamos lá. Primeiramente, te agradecer, Massairo, pelo convite. Fico muito feliz e honrado de participar aí do teu podcast, tá? Muito obrigado. Tá falando para tantas pessoas aí que te acompanham aí, estão te assistindo sempre, né? Eu venho acompanhando bastante, fico bastante feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu nessa caminhada, né? E ao longo dessa trajetória aí, fazendo amizades grandes aí com profissionais de vendas, né, que também te acompanham muito, né? Muito obrigado. Então eu fico bastante feliz de estar compartilhando um pouquinho do que a gente aprendeu. Isso aí. Então, se a gente puder ajudar as pessoas de alguma forma, né, o país vai melhor, né, Fabiano? Vai melhor. Com certeza. A união faz a força, né? Vamos lá. Então, eu sou o Fabiano Debove, fico muito feliz de estar participando daqui. Eu não tenho como falar da minha trajetória de vendas aí sem falar um pouco da Tecnic, né, porque se mistura, né? A Tecnic, ela nasceu com um propósito, com um sonho, né, de transformar a indústria nacional, trazendo tecnologia. Então, há mais de 6 anos, a gente, trabalhando com programadores de TI, de TA, a gente se colocou no mercado como uma espécie de startup, né, para fazer a indústria se transformar, a transformação digital. A gente começou com um sonho, rapidamente fomos para todas as indústrias que a gente tinha já abertura, né? E a gente se deparou com o desafio, que era o quê? A gente queria colocar softwares de alto desempenho, com Big Data, com informação de fábrica, porém, a gente se deparou com o desafio que a indústria nacional não estava preparada
para receber esses softwares de alto desempenho, né? Então, visto isso, a gente começou a propor também de fazer a transformação do chão de fábrica, né? Aí o furo é mais embaixo. Aí o furo é mais embaixo, né? A gente começou a fazer retrofit de painéis elétricos, de máquinas, justamente para conseguir colocar um hardware que conseguisse, né, tá absorvendo esses softwares e gerando essas informações. Então a gente começou com pequenas implementações, né, fazendo esses retrofits, e com isso a gente foi tendo uma percepção que o mercado precisava que esses retrofits fossem sendo feitos, né? Os retrofits foram aumentando nos nossos clientes, tá? E com isso foram tomando uma proporção tão grande que, ao invés de só fazer o retrofit, a gente começou a participar de transformações gigantes em grandes plantas, né? E a gente acabou se tornando hoje uma empresa de obras completas. Então hoje a Tecnic ela trabalha desde a subestação lá da entrada de energia, já colocando uma tecnologia ali, até geração de dados na nuvem, Big Data, informação. Então a gente passa por toda a cadeia produtiva, fazendo implementações de elétrica e automação. Então, hoje a gente conta aí com profissionais do ramo de programação e de TA e de TI, né? Tecnologia da informação também, para linkar com bancos de dados, com ERP, né? E também os profissionais que atuam lá no dia a dia também, fazendo a implementação da elétrica, né? Lá no chão de fábrica. No chão de fábrica, fazendo justamente essa implementação de cabeamento elétrico, infraestrutura elétrica, toda a parte de instalação, né? Então a gente consegue hoje entregar para o nosso cliente aí soluções completas nessa área, né? Ô Fabiano, e me diz uma coisa, o nosso tema Indústria 4.0, eu estou para te dizer que a Tecnic hoje é um dos gigantes a nível nacional em termos de automação, né, em termos de indústria 4.0, mas eu costumo dizer o seguinte, faz sentido o que eu vou falar agora, o que se demorava 30 anos para se achar uma solução, vocês fizeram em 6 anos. A velocidade dos últimos 5 anos na área produtiva de automação, não estou falando de máquina, eu estou falando de entender o processo, porque se desenha lá uma estratégia lá na direção, né, lá, e depois eu tenho que transformar isso aí em produto lá na linha de produção. Porque senão não vai atender aquela estratégia lá. Eu pensei, eu vou produzir 300 Justamente. cadeiras a hora. Não é assim. Uma coisa é a gente pensar lá nos bastidores, né? Outra coisa é fazer a coisa acontecer ali no chão de fábrica. Justamente, com isso a estratégia nossa lá no começo, quando a gente se deparou, né, com essas fábricas que não estavam preparadas para receber essa tecnologia e foi trabalhando, a gente transformou a nossa empresa e até fico feliz, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque eu não tô com a minha roupa de vendas hoje, né? Porque geralmente o pessoal me conhece de capacete e a NR10, né? O senhor é um vendedor que usa sapato gasto. Sapato gasto, eu tô lá solado comido, eu gosto disso, Então eu fico feliz porque a estratégia justamente foi essa, a gente adentrar a indústria realmente está lá no chão de fábrica, o pessoal está no dia a dia, o pessoal de manutenção, o pessoal de produção, está com eles para entender de processo. Primeira coisa. Então esse é o item número 1 hoje para você fazer qualquer atividade que vá transformar a tua indústria, é entender realmente o teu processo. E para isso, a empresa de automação que se dedica a fazer essa transformação, ela precisa adentrar a indústria, ela precisa estar lá dentro. Então hoje a minha engenharia, que é até um beijo para a minha engenharia aí, que é o centro hoje da Tecnic aí, um abraço a todos vocês, hein? E eles vão para dentro da indústria realmente para entender do processo e com isso eles trazerem soluções que transformam a indústria, né? Então essa foi a estratégia de nós sair do escritório, sair da frente do computador só para fazer lá o software e justamente entender dessa realidade do dia a dia, né? Então a gente começou, logicamente atendendo a automação, ela atende diversos mercados, o ramo da cerâmica, o ramo do metal mecânico, o ramo frigorífico, né? E justamente no ramo frigorífico que a gente fez alguns trabalhos que foram de um impacto muito positivo, né? E que projetaram. E o pessoal do frigorífico nos abraçou, então
Um abraço pro pessoal do frigorífico aí, que é um segmento pujante que transforma a indústria nacional realmente, tá? Pessoal raiz. Pessoal raiz, que tem lá o sentimento de dono, então é uma paixão que a gente tem atuar nesse mercado. E é um segmento de mercado que alimenta o mundo, né? Alimenta o Brasil, alimenta e alimenta o mundo. Então é um mercado pujante que a gente adora atender. Eles têm uma velocidade que hoje eu desconheço, tá? Em implementação assim de tecnologias que transforma realmente as fábricas, né? 24 horas. E a gente caiu, né, nas graças dessa turma do frigorífico e foi desenvolvendo diversos trabalhos aí no território nacional, né? Fazendo desde a parte de rastreabilidade, intralogística, todos os setores do frigorífico, a gente conseguiu implementar ferramentas da Tecnic para justamente trazer essa inteligência de fábrica, né? Então, é um segmento que nos projetou, né, para os demais mercados também, e a gente vem despontando e sendo referência aí nesse setor, né? Fabiano, o que é indústria 4.0? Porque tem muita gente falando. Então, a gente nota que tem muita gente que trabalha e fala, né, na didática toda essa questão do 4.0, da onde que veio, né? Eu costumo simplificar um pouco, né, que diferente da primeira, da segunda e da terceira revolução industrial, que geralmente as coisas que eram criadas na indústria depois vinham para a sociedade, hoje a gente tem a quarta revolução industrial que ela está fazendo o caminho contrário, tá? Então, que é justamente essas facilidades que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, o smartphone, a Alexa, quando você faz lá um comando, né? Essas facilidades que você já tem aplicações em nuvem e tudo mais, é a necessidade que a indústria hoje, com os profissionais que estão lá, sente essa necessidade de ter lá no seu dia a dia alguma coisa interativa da mesma forma que ele tem em casa. Então, isso aí, como foi uma velocidade tão grande na implementação da nossa casa, dessas tecnologias, existe também uma necessidade que a indústria também se desenvolva tão rapidamente quanto. Né? Lá na linha de produção. Lá na linha de produção. E com isso a gente, com essa necessidade toda, a gente tem que explicar lá para o nosso cliente, né? Que às vezes que o podcast começa a esquentar. Às vezes ele não tem a ferramenta, ele não tem a base para a gente colocar essa mesma tecnologia que a gente tem lá na casa da gente, né? Então hoje a gente tem aplicações, por exemplo, eu vou falar novamente da Alexa, onde está na mesa do gerente da planta, que ele pede: Alexa, qual a produção da minha planta hoje? E ela dá a resposta em viva voz, já a produção que ele está tendo, ou num determinado setor. Mas para isso ela precisa buscar esses dados lá no chão de fábrica. Então, o que se trabalhava antes só apenas com ligar o motor, fazer a linha funcionar, ou, por exemplo, grandes investimentos de empresários, né, que diziam: nossa, mas eu comprei a melhor máquina A, comprei a melhor máquina B, mas elas não se conversam. Então, tá aí a integração, tratar as coisas hoje de fábrica como uma integração global de fábrica. Não trabalhar simplesmente coisas separadas isoladamente. Então, essa transformação que a gente faz, de fazer as coisas conversarem, gerar uma informação necessária para o gerente saber quanto ele está produzindo em tempo real, esse é o nosso trabalho. E é isso que dá um ganho enorme de velocidade para a gente, né? Porque hoje a gente nota a velocidade que a gente tem com a velocidade de informação que está na palma da mão da gente, né? Da mesma forma, a indústria lá precisa disso. Então, é essa necessidade que a gente sente do nosso cliente. Quando eu estive te visitando lá na Tecnic, uma coisa que o Gajardo, teu sócio, comentou: quando a Tecnic chega e coloca todo esse ferramental, entendendo do processo lá, vou dar um exemplo do frigorífico. Pega lá o frigorífico X, ela chegou lá: cara, eu estou trabalhando com baixa produtividade. Teu trabalho é aumentar essa produtividade com tecnologia, com software, com tudo mais. Ele diz assim: Massaro, olha só, lá no painel de controle, a cabine de guerra do pessoal, assim como tem em vendas a cabine de vendas, cabine de guerra, não é o campo de guerra aqui de vendas, tem lá na produção. A gente consegue enxergar no painel que é a esteira número 3, que é aquele motor que faz a esteira puxar o produto
ele já começa a apresentar ruído. Ele vai travar. Se não travar nesse mês, no mês que vem ele trava. Essa tecnologia consegue me dizer com antecedência que eu tenho um motor que é fundamental para tocar aquela linha, não sei se estou falando bobagem. Não, perfeitamente. E que ele vai ruir. E se parar aquela linha, a hora parada é X dólares. Isso mesmo. A indústria 4.0 é a automação de todo esse mecanismo que está lá na produção. Perfeitamente, né? perfeitamente. A gente não é só isso, obviamente. Né? A gente fez recentemente um dos maiores produtores aí de proteína animal do mundo, né, que nos contratou para trabalhar em uma planta específica. Nova. Uma ampliação de planta, mas gigante a implementação. E aonde a gente enxergou a oportunidade de não somente fazer a esteira rodar, de ela ligar eletricamente, ou tu ter um comando por CLP, ou pelo celular, que hoje também é uma coisa muito simples de implementar, mas de justamente trazer essa inteligência de fábrica, para trazer dados justamente para que o manutentor se antecipe a possíveis falhas. Né? E aí naquelas paradas que tem... Que a gente fala hoje, R$10.000 um minuto, de repente uma fábrica parada, ele se antecipar a uma intervenção naquele equipamento, né, para que não deixe ocorrer a parada. Então, a gente com essa oportunidade que teve dessa implementação elétrica, que foi profunda no frigorífico, né, a gente propôs justamente já trabalhar, ao invés que trabalhar com CLP, né, o controlador lógico programável, trabalhar já com PC industrial. Né? O PC industrial ele é superior ao CLP, ele vem ganhando o seu espaço, né? Vai ganhando a confiança cada vez mais da indústria. E a gente fez essa implementação com PC industrial, né? Que te possibilita, além de gerar um banco de dados de tudo aquilo que tu está comandando. Por exemplo, a gente fez toda a implementação dos transportadores dessa fábrica através de inversores de frequência em rede. Então já está utilizando, ao invés do bit, né, na elétrica lá, para ligar o motor, já está tendo um comando em rede e ao mesmo tempo recebendo daquele equipamento a informação via rede e colocando no banco de dados do PC. Esse PC, por sua vez, ele consegue ter um banco de dados que eu consigo transformar essa informação numa gestão à vista ou até mesmo mandar uma mensagem no celular do manutentor ou num smartwatch, né? Em tempo real, eu consigo fazer essa integração de uma forma muito mais tranquila por ser um PC industrial. Então, isso aí trouxe uma velocidade enorme ao ponto que o cliente nos colocou um desafio e a gente trabalhou nisso para linkar com um ERP que faz uma gestão dos ativos da fábrica. Por exemplo, quando esse motor está para falhar, ele já consultar na gestão de ativos dele se ele tem um motorredutor, um motor para substituir. Então, isso traz uma velocidade, uma confiabilidade, uma antecipação de um simples... Eu não estou falando... O que tu está falando, trazendo aqui para nós, Fabiano, não é consertar. Ele vai travar. Eu já tenho que pensar no substituto dele. Justamente. Ele está no final da vida dele. Com esse recebimento da informação através de redes, né? A gente já sabe a temperatura do motor, né? Então, se ele está trabalhando tantas horas com essa temperatura acima, né, que é desejável, por exemplo, então a gente já consegue projetar, né, a vida útil dele, que esse motor vai travar. Ou, por exemplo, a gente tem, na questão de transportadores, que é muito comum em frigorífico, a gente sabe, por exemplo, se a corrente ela começou a aumentar rapidamente, ou tem um mancal trancando, ou tem uma questão mecânica, ou tem, de repente, alguma interferência que precisa já gerar uma ordem de serviço automaticamente lá para o manutentor. Antes de travar. E ele vai tomar uma ação rápida e com isso o frigorífico não para, se antecipa esse erro e aí a gente está vendo os ganhos. Os ganhos. Fale sobre os ganhos. A gente está ganhando sempre, né? É o manutentor que não vai precisar trabalhar numa situação insegura, porque às vezes o frigorífico não consegue parar rapidamente, então muitas vezes ele tem que trabalhar no meio da produção e ao mesmo tempo ele consegue se antecipar de saber se ele tem realmente aquele componente, né?
e não precisar estar esperando que um outro fornecedor traga ou aconteça essa parada de uma forma mais brusca, né? Entendi. Ô Debove, me diz o seguinte, indústria 4.0, antes a gente conversava informalmente, por que tem tanta gente que fala... na verdade, nós não estamos aqui para desmistificar o que é o 4.0, efetivamente. Significa colocar tecnologia, não só a nível de software, mas também com outros periféricos na linha de produção? Justamente. O 4.0 ele é um conceito, né? É um conceito. Então, logicamente, essas implementações de hardware, elas permitem que tu consiga aplicar esses conceitos dentro da indústria, né? Então, por isso que hoje, para realmente tu fazer uma mudança na tua empresa, lá o empresário que está escutando aqui, que tem, né, essa vontade de estar colocando, não, mas o que é esse 4.0 eu quero colocar na minha indústria? Tem que entender, primeiramente, que tem que existir uma mudança na raiz, tem que ter lá no chão de fábrica, tem que fazer essa mudança para posteriormente pensar, por exemplo, numa movimentação robótica, né? Porque hoje, por exemplo, o 4.0 está presente até na parte de eficiência energética, que a Tecnip, até pelo o símbolo da folhinha, né? Ela nasceu com essa pegada de eficiência energética, né? E o pessoal muitas vezes quer fazer essa atuação, não, mas eu quero ser mais eficiente. Só que foi tendo um entendimento errado, né, por parte do empresariado, por exemplo, não, mas então eu vou colocar lâmpada LED, vou colocar energia fotovoltaica, perfeito. Mas muitas vezes o vilão dele não é isso, é a rede de ar comprimido, por exemplo. Então, esse conceito da indústria 4.0 é trazer informação. E essa informação ela vem na parte de trazer dados para saber aonde atuar, né? Então, por isso que tem que ter um profissional, por exemplo, empresas que trabalham com isso, que façam essa leitura, entendam, vão lá no chão de fábrica, vejam todo esse cenário para posteriormente fazer essa ação, né? Tu não consegue... tu não consegue gerenciar aquilo que tu não consegue medir, né? Então, esse é o primeiro conceito, é o primeiro trabalho que tem que ser feito, né? Fabiano, e o profissional de vendas da Tecnip de 6 anos atrás e o profissional de vendas da Tecnip em 2022? Me fale do Fabiano. Vamos lá. Porque tu falar do profissional de vendas do Fabiano é falar daquilo que tu também teve que mudar. Profundamente. Eu noto que alguns profissionais e algumas empresas têm resistência em mudança, né? Com certeza. E é normal, né? A resistência já diz resistência, né? Mas como isso aqui... Porque tu imagina o seguinte, vender 4.0 para o cara que tem um frigorífico lá em Goiânia e que ele precisa... não tem nome nenhum, digo, pode ser qualquer cidade, Belo Horizonte, e ele sabe que tem como melhorar a eficiência dele. Ele sabe que tem tecnologia, que ele precisa melhorar, porque eficiência é mais dinheiro, é maior rentabilidade. Como vender essa eficiência, vender essa tecnologia? Porque a Tecnip vai oferecer solução completa, como tu falou lá, desde a estação até a linha de produção, até a sala de guerra, que é onde os operadores vão acompanhar em tempo real e vai olhar para a Alexa e vai dizer, Alexa, como é que está a minha produção neste momento? Estamos na meta, abaixo ou melhor? Se continuar assim, vamos bater a meta de produção, porque assim como vendas tem que bater meta, produção também tem que bater meta, tu concorda? Com certeza. E aí, o profissional de vendas, Fabiano, antes e agora? Eu costumo falar que eu não vendo sozinho, né? Logicamente, eu tenho uma equipe, tá? A minha equipe é minha engenharia, né? Então, todas essas demandas que eu trago de clientes, né? Eu compartilho com eles, né? Eu tenho uma engenharia de aplicação, tá? Que ela trabalha dando esse suporte comercial, né? Então, me trazendo essas soluções e com isso, além de eu me transformar, entendendo dessa questão do 4.0,
eu também peguei essa minha engenharia, que é especializada nessas implementações, e trouxe eles para o ambiente de vendas. Tanto é que fizemos um treinamento de vendas, né? Professor Massairo aí, com toda a minha equipe. Hoje toda a minha equipe vende. Foi muito legal, né? Muito bacana. Justamente para eles terem essa sensibilidade de quando precisa fazer essa interface direto com o cliente, eles têm a sensibilidade também de ver a dor do cliente, sentir a dor. Então, por isso eles têm um termo em inglês que chama Gemba, né? Eu chamo de tirar a bunda da cadeira e ir lá olhar o que o cliente precisa, né? Então, essa minha engenharia, ela entende, se sensibiliza e vai lá, sente a dor. No começo, a gente dizia, cara, a gente tem que trocar o que tu tens para transformar, colocar dados, transformar a tua indústria, né? A minha engenharia trouxe, por exemplo, a implementação de PC industrial com tecnologia de multiprotocolo que conversa com todas as marcas, né? Trabalha com Rockwell, com Siemens, com Schneider, todas as marcas de mercado aí, né? De produtos, né? E ele não precisa, né? O meu cliente lá não precisa trocar o que ele tem, porque o investimento é um absurdo, né? Eu quero transformar aqui, mas vou ter que trocar tudo que eu tenho. Não. Então isso foi uma parte que a engenharia de aplicação ouviu, entendeu, colocou o desafio para mim, Fabiano, vamos trabalhar, vamos apostar nessa marca aqui que trabalha com PC industrial, eles fazem toda essa conectividade e o cliente não precisa mudar. Trabalha com todas as marcas de motor, tudo. Por exemplo. E a gente trabalhou no multiprotocolo, multioperabilidade, já trazendo a PC industrial para dentro desse ambiente industrial. Então isso aí veio da minha engenharia, do Gajardo, meu sócio também, né, que trouxe esse desafio. Na época eu confesso, cara, mas é uma coisa que não vem sendo muito aplicada no Brasil, né? E até foi bacana, porque agora em março nós estivemos participando da IFA, é a maior feira do mundo de proteína animal, né? E a gente esteve lá na Alemanha e passando por todos os fabricantes, por exemplo, a gente via que tinha mais de tecnologia já utilizam o PC industrial. Então, para nós, assim, foi uma coisa, a gente já está no caminho. Estavam no caminho. E o Brasil está mais que no caminho. O Brasil é referência nesse segmento, tá? Nós estamos à frente, com certeza, na parte de tecnologia. Tá? A gente de automação industrial. De automação industrial, e eu falo para o ramo frigorífico, que é o ramo que a gente vem, tem um mercado pujante que a gente Sim. que nos abraçou e a gente vem atendendo. A gente está muito na frente e eu fiquei bastante feliz de a gente saber que as escolhas lá atrás nos trouxeram até aqui dessa forma por ter feito as escolhas certas. Olha o recado do Fabiano Debove, da Technic e do Gajardo para os pessimistas, né? Para os chinelo que só jogam, o Brasil tá atrasado, o Brasil, porque eu ouço muito, cara. E que vontade de pegar e sentar a mão na rede, cara. Olha o recado. Fomos o ver cara que tava lá na feira e os caras já copiando o nosso modelo. Fomos com os próprios olhos lá verificar e, logicamente, é inegável, né? Hoje você tem 1.500 anos na nossa frente, tu vai pro mercado europeu, aí tu olha tudo, Sim. né? O transporte público, essa parte. Mas assim, em questão de indústria, de povo que trabalha, nós estamos... O Brasil está bem, pessoal. Não vamos nessa conversa, não. O Brasil está bem, cara. Eu acredito muito no Brasil. E eu fiquei bastante feliz em ter ido ver com meus próprios olhos e saber que as principais... O que a Technic está colocando de 4.0 nos clientes dela, esses clientes estão muito bem servidos. Massairo, a nível mundial. Eu tenho um super cliente, cara. Não precisa falar o nome. Por questão de compliance. Eu tenho um super cliente, cara, que é do Oeste Paranaense, que já vem implementando, a gente fez aí no ano passado, uma implementação de rastreabilidade dentro da empresa dele, porque ele quer saber em qual linha passou, em qual hora passou aquele pedaço de proteína, aquele pedaço de carne, onde que ele foi desossado. Ele já está trabalhando num conceito chamado Farm to Fork, que é da fazenda ao garfo. E ele colocou a Technic para trabalhar justamente por essa segurança alimentar que o mundo inteiro está exigindo, e o Brasil, com certeza, vai ser líder nisso, já é. E ele já veio trabalhando
Fabiano, eu vou fazer um negócio novo aqui. Será que eu já consigo implementar isso aí? Então ele colocou esse desafio para nós e, cara, eu tirei o chapéu. Ele já está na frente de muitos players, né, já trabalhando nessa questão do Farm to Fork, ter rastreabilidade, para gerar uma confiança para quem está comprando a carne dele lá fora. Justamente, porque com isso ele consegue pegar os dados lá na entrada do frigorífico, por exemplo, da onde que veio, qual produtor veio, por exemplo, o suíno, ele vai pegando todos esses dados, até onde ele foi desossado, a data, quanto tempo ele ficou contido no túnel de congelamento, né, aquele alimento, até chegar no QR Code lá, no final, lá na prateleira do mercado. Então, isso aí ele já iniciou certo. Então, é um recado que eu dou para os empresários aí. Você quer investir, já pense, né, ou as engenharias, porque se você vai fazer uma mudança tão profunda no teu frigorífico aí, ou na tua empresa, na tua indústria, já pense em colocar essas tecnologias de rastreabilidade. Isso aí é um investimento, muitas vezes, que se você faz nesse período, né, você não precisa estar refazendo ou reinvestindo posteriormente. Já nasce do jeito certo, né? Então, é um cliente que eu tenho paixão em falar, porque assim, eu tiro o chapéu porque ele já está pensando lá na frente. Tamo bem. Tamo bem. E o que eu fico feliz é porque quando nós partindo agora para um desfecho final, chego a me arrepiar, Fabiano, do quanto que o profissional de vendas também precisa entender que não dá mais para ir só conforme o rio. Ele precisa estudar. Ele precisa conversar, porque nós estamos falando de uma revolução fabril, tecnológica, no ambiente de vendas. E o vendedor, o cara que vai vender isso aí, ele não precisa entender, aquele papo só de argumentar tecnicamente o produto. Olha, essa aqui é a caneca do Capitão Massairo, ela é esmaltada. Não é isso aí, cara. Isso aí ele já sabe. Tem que ter a visão do todo, né? Hoje a gente vê uma corrida também para que essas empresas, por exemplo, que implementam essas tecnologias, eu quero ser o primeiro a fazer isso, eu quero ser o primeiro a comandar a fábrica pelo celular, eu quero ser o primeiro a ter os dados na nuvem, eu quero ser o primeiro a colocar o robô, eu quero ser o primeiro a fazer o sistema de visão, eu quero ser o primeiro a colocar no metaverso, eu quero... Está tendo uma corrida tão grande nisso, que bacana, que isso puxa, né, essa questão tecnológica. Mas sem entender lá na... Mas esquece do processo. Esquece de ouvir, né, o que eu ia falar. O cliente, de saber qual é a dor dele, o que ele tem hoje lá no chão de fábrica. Então tem uma velocidade muito grande aí de grandes players, né, que vêm com essa tecnologia. Por exemplo, a gente já fez implementações de realidade aumentada, que você mira a tua câmera do teu celular ou do teu tablet, por exemplo, por uma ETE, né, que é uma estação de tratamento de efluentes, você mira lá para aquele ambiente e você já pega o dado de oxigenação, já aparece tudo no teu tablet. Então, realidade aumentada, com tudo isso, é bacana. Mas assim, escutem o cliente, vão lá no frigorífico, vão lá no cliente, no metal mecânico, na cerâmica, vão lá, entendam a dor do cliente antes de estar colocando. Muitas vezes eu tenho um cliente do ramo da cerâmica, por exemplo, que entendeu que era colocar robô. Tem que ter robô, porque ergonomia, NR17, né? E comprou o robô. O que o robô faz? Tu tem que ter todo o investimento ao redor do robô para que ele realmente faça o seu trabalho. Você tem que investir não só no robô, tem que investir na garra, você tem que ter as esteiras, como vai chegar o produto. Talvez a embalagem que você use hoje não é adequada. Talvez o empilhamento que você tem hoje não vai ser o adequado. Então, tem que fazer esse estudo, tem que estar junto do cliente no seu dia a dia, né? Que legal. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Pó de Massa do Capitão Massairo. E eu fico muito feliz. Quero agradecer novamente à Tecnic, ao meu amigo Fabiano Debove e ao Gajardo, que empreenderam e tornaram hoje a Tecnic uma das grandes empresas brasileiras que trazem essa solução. Por quê? Porque não é de dentro da Tecnic para fora, é de fora, indo lá ouvir a necessidade, a dor do cliente
e enganjando a equipe nessa solução. Descobrimos um cliente com dor, precisamos ajudar ele. E eu estou muito feliz, gente, de ter recebido aqui no Pod Massa o meu amigo Fabiano, que representa também o Gajardo, sócio dele, e toda a equipe que fez lá. Fizemos um trabalho bacana lá com o Capitão Massari, foi maravilhoso. Eu sempre digo, muito mais do que um trabalho é os amigos que a gente faz e poder ajudar, e eu sou muito orgulhoso de ter esses parceiros junto comigo. E eu queria agraciar o meu amigo Fabiano, né, com um singelo cooler da Bocati, que tu abra o teu melhor espumante com a tua família, com o teu sócio, esposa, e uma pequena, tua esposa, a tua família. Agradecer a Fratini Consultoria Estratégica, o meu patrocinador, a Quanta, a Bocati e a Cadeirode Imóveis Corporativo de Flores da Cunha, com a poltrona do Capitão Massairo. Gostou, né, Fabiano? Sensacional. Gostou, né? Sensacional. É isso aí, pra chegar de líder, porque o número 2 eu não gosto muito. Pô. Fabiano, muito obrigado. Eu que agradeço, Massário. Sempre à disposição, com esse foco em vendas sempre, né? Com o nosso cliente, com esse sangue no olho, né? E gastar a sola do sapato, né? Sempre. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Nos curtam, compartilhem e não esqueçam, lá no podcast do Pod Massa no YouTube. Um abraço.